Fala, candidato! Tudo beleza? Professor Renato aqui do Mérito na área. Hoje eu vou trazer aqui para você que vai fazer o vestibular da Univ um conteúdo que ele é muito cobrado, né, na disciplina de História. Inclusive, tem uma questão interessante que nós vamos trabalhar sobre esse conteúdo que caiu na última prova, né? Ou seja, nesse último vestibular que teve, especificamente na prova para Rio Verde. Esse conteúdo é o conteúdo de proclamação da República no Brasil. Então, nós vamos dar uma olhadinha aqui nesse conteúdo. E aí eu vou gravar um segundo vídeo, né, que vai na sequência provavelmente amanhã, ou talvez, né, ou seja, depois de amanhã, com essa questão específica que eu falei para vocês, tá certo? Só deixar aqui para você já, né, para aquele que ainda não sabe, né, nós temos um material exclusivo para quem está fazendo a prova da Univ, né, uma apostila completaça, né, com teoria, com exercícios, com simulados, e temos também um curso, né, ou seja, então tá tudo aqui na descrição, você pode chamar a gente aqui que a gente vai atender você também, tá certo? Então deixa eu pegar aqui pra gente sobre esse conteúdo que eu falei aqui pra vocês, tá vendo aí? Que é este conteúdo aqui, ó, sobre República da Espada. Quando a gente fala de República da Espada, ela é o primeiro momento da República no Brasil. Então a República ela é proclamada em 1889. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela é relativa justamente a esse momento da proclamação da República, quando o Marechal Deodoro da Fonseca ele vai derrubar, né, o gabinete de Ouro Preto, e com isso, né, você tem a exclusão da família real do Brasil. Então Dom Pedro II e sua família são convidados a se retirar do país, e a partir daí o Brasil se torna uma república governada justamente pelo próprio Marechal Deodoro da Fonseca, né? Então daí o nome de República da Espada, né? Ou seja, uma vez que Deodoro da Fonseca, um militar, né, um marechal do exército, se torna presidente do Brasil, e como vice tinha o Marechal Floriano Peixoto, que também era, né, obviamente, um militar. Então, por isso, a ideia da República da Espada. Eu não vou trabalhar o conteúdo inteiro, né, até porque é um conteúdo bem extenso, mas eu quero trabalhar aqui as primeiras medidas que você tem dentro do Brasil no momento que você tem essa virada, né? Ou seja, quando o Brasil deixa de ser um império, né, deixa de ser governado por uma família real, né, uma monarquia, e passa a ser uma república. Então, uma primeira medida que eu quero colocar aqui é essa que eu falei para vocês, né? Então, se o Brasil está fazendo uma transição, deixando de ser uma monarquia e virando uma república, então você tem a formação de um governo provisório, até que o Brasil tivesse uma nova Constituição. Então, a Constituição que estava vigente naquele momento era a Constituição de 1824, que foi uma Constituição outorgada, né, imposta por Dom Pedro II lá em 1824, né? Ou seja, então ela ainda estava valendo em 1889. Então, agora que o Brasil deixou de ser uma monarquia e virou uma república, você precisa de uma Constituição com características diferentes, né? Até porque, se a gente for analisar essa proclamação da República, ela é de fato um golpe, né? Ou seja, o poder foi tomado das mãos de Dom Pedro, né? Então você faz esse governo provisório, só que depois que vai vir, né, a Constituição de 1891, você vai ter a eleição, ainda que de forma indireta, do próprio Deodoro para o cargo de presidente, certo? Então essa é a primeira característica que eu quero chamar a atenção para vocês aqui. A segunda característica é que os governadores de estado eles vão ser substituídos por interventores militares. Então Deodoro da Fonseca coloca no lugar dos governadores de estado pessoas de sua confiança, né? Ou seja, militares, pessoas que vão governar cada um dos estados brasileiros ali, né? Na época ainda chamados de províncias, né? Até para ele ter uma segurança, né, de que, em se tratando de república, o poder não fica concentrado na mão do presidente como numa monarquia. Então, por isso que ele precisava, né, dessas pessoas de sua confiança ali no poder. Uma terceira coisa aqui, ó, e isso aqui é extremamente importante, é a separação entre igreja e Estado. Em 1824, foi instituído que o catolicismo seria a religião oficial do Brasil.
né? Então, religião oficial de Portugal, né? Ou seja, ela passa a ser implantada no Brasil desde quando os portugueses chegaram aqui. Inclusive, você tem, né, já na primeira semana, né, dos portugueses aqui, aquele quadro emblemático, né, que vocês já viram lá na primeira missa no Brasil. E aí, o que acontece? Só em 1889 que você tem essa separação de igreja e Estado. E aí o Brasil não tem mais uma religião oficial, portanto, a liberdade de culto, né? Ou seja, qualquer religião que você tiver, agora você tem a liberdade para professá-la, certo? Seguindo aí, a gente tem a instituição do casamento civil. Então, o casamento que antes era apenas casamento religioso, né? Ou seja, a Igreja Católica ela controlava a vida da população, né? As pessoas que nasciam, elas pegavam a sua certidão na igreja, né? Quando se casavam, a própria certidão de óbito, era tudo a igreja que fazia. Então, agora, dentro da nova república, você tem a instituição do casamento civil, né? do documento civil, né? Ou seja, registro de nascimento civil. Então, esses documentos agora são o Estado que fornecem para o cidadão. E aqui vem uma questão importante também, né? Porque a nossa bandeira, ela era uma bandeira carregada de símbolos portugueses. Então você tinha o símbolo da coroa de Portugal, ela era bem parecida em cores, né? Em formatos com a bandeira do Brasil atual, né? Mas ela ainda era carregada com esses elementos, né? E aí você vem para uma nova bandeira que é construída sob essa égide militar, né? Ou seja, então ela carrega em si um lema positivista. E o positivismo é uma corrente de pensamento que está intimamente ligada aos militares, né? E aí você tem agora essa nova bandeira, né, com esse símbolo, com essa frase, né, ordem e progresso, que é uma ordem, que é uma frase, né, tipicamente do positivismo, ou seja, dos militares. Aqui você vê essa imagem, por exemplo, é interessante a gente pensar aqui, você vê ao centro uma mulher, né, carregando aí uma espada e um escudo, e essa mulher representa a República, às costas dela a nova bandeira, né, a bandeira republicana. Lá atrás você vê o Marechal Deodoro, né, o símbolo, né, desse novo regime no Brasil. E ali abaixo vocês enxergam uma coroa, né? Então você tem ali um senhor, né, carregando essa coroa de joelhos perante a República. Então é a monarquia se ajoelhando, né? Ou seja, se colocando agora numa posição de submissão em relação a um novo tipo de governo, que é o governo republicano, certo? Então temos aí uma nova bandeira, novos símbolos, novos heróis vão ser criados para o Brasil, né? Então são coisas aí importantes também. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é sobre uma grande naturalização. O Brasil agora virou uma república, quer dizer que você vai ter mais eleitores, né? E uma grande quantidade das pessoas que moravam no Brasil eram estrangeiros, né? Imigrantes, né? Principalmente pessoas que vieram trabalhar nas lavouras de café, portugueses que vieram, italianos, alemães, né? E essa galera, na sua maioria, não tinha nenhum tipo de documento, né, para poder votar, né, porque eram estrangeiros. E aí você faz uma grande naturalização, você começa a naturalizar todos esses estrangeiros que residiam no Brasil, dando a eles a cidadania brasileira. E uma vez que eles têm a cidadania brasileira, eles se tornam cidadãos, né, ou seja, ganham o direito de voto, né, de participar do processo político. Então você aumenta, né, a quantidade de eleitores com isso também. Aquele que não quisesse a naturalização tinha que pedir fazer um documento, né, redigir um documento dizendo que ele não iria querer. Caso contrário, todos os estrangeiros iriam se tornar brasileiros, né? E por último, as províncias, como eu havia falado para vocês, elas se transformam em estados, né? Por quê? Porque o Brasil ele passa a ser uma república federativa, ou seja, dividido em federações, né, que são os estados, e como a gente já falou, cada estado com o seu governador, né, e isso é inspirado nos Estados Unidos, né, tanto que nesse novo momento, nessa nova Constituição, que é a Constituição de 1891, o nome do Brasil, né, ele vai ser os Estados Unidos do Brasil. O Brasil ele se inspira na Constituição dos Estados Unidos, né, se inspira no nome também,
é meio que copia ali, né? Ou seja, adaptando a nossa realidade. E boa parte da nossa Constituição vai ser meio que copiada, né? Em alguns. é, em algumas demandas, né, aí, em relação à Constituição dos Estados Unidos. Então, assim, basicamente vocês veem que essa mudança de regime, ela traz muitas alterações. É por isso que a Univ considerou, né, esse conteúdo como um conteúdo importante. Né? Então não é a primeira vez que cai questões, né? Ou seja, várias vezes já caíram questões relacionadas, né, a proclamação da República no Brasil. Né? Então acho importante, né, a gente ter essa explicação aqui para vocês desse conteúdo, tá certo? Então eu vou parar aqui, né? Ou seja, nessa explicação, e aí nesse próximo vídeo que eu vou gravar para vocês, vai ter a resolução de uma questão, né? Justamente relativo a esse conteúdo que foi trabalhado aqui hoje. É até bom, né? Ou seja, esperar aí 2 dias, porque aí a gente vê se o conteúdo continua fresco na mente de vocês quando sair o conteúdo da questão, tá certo? Então vai ficar aí ó, o nosso WhatsApp. Se você quiser, você pode entrar em contato para saber mais sobre o material, sobre o curso. Né? Lá nesse curso tem muito mais conteúdo de história, de geografia, de física, de química, né? Ou seja, de tudo que você precisar. Né? E se você estiver assistindo no YouTube, tem os links aqui também na descrição do vídeo, tá certo? Então por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.